Cultura Livre por Jennifer Souza. Cultura livre é a conexão possível com a arte de qualquer lugar do mundo. É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que tá acontecendo agora? 1, 2, 3, gravando. Cultura. Opa! Cultura Livre. Olá, eu sou a Roberta Martinelli, começando Cultura Livre no seu charmoso radinho de Feeling High Definition. E hoje eu tenho o maior prazer de receber por aqui Jennifer Souza, cantora e compositora, lançando seu primeiro disco solo, que é esse aqui, O Impossível Breve. Ela está aqui muito bem acompanhada por Henrique Mateus, seu parceiro de velhos carnavais já. Sim. Vocês já tocam juntos faz um tempão, né? Sim, já tem uns 8 anos, talvez. O transmissor tem quanto tempo? O transmissor começou em 2006 e a gente já tem 3 discos lançados, o último recém-lançado, em abril. E aí estamos juntos desde sempre. Bom, tem show hoje aqui em São Paulo, no Prata da Casa, no Sesc Pompeia. Prata da Casa agora com curadoria do Marcelo Costa. Isso. Tem que inaugurar, eu ainda não fui nessa curadoria nova, tem que inaugurar, acho que hoje é o dia, né? Uai, Hoje vamos fechou lá. o dia de inaugurar. Vamos começar com uma ao vivo? Vamos lá. Qual? Vamos fazer a primeira música do disco, Sorte ou Azar. Tudo muda, tudo logo desfigurar, partir, soltar outra vez mais. Deixa acontecer até que o mundo pare. Não vai enlouquecer só porque tem vontade. Quem sabe tudo é sorte ou azar. Cuspir, tudo cheio, tudo fora do lugar. Pouco sobra, nada demais. Deixa acontecer até que o mundo pare. Não vai enlouquecer só porque tem vontade. Deixa acontecer até que o mundo pare. Não vai enlouquecer só porque tem saudade. Quem sabe tudo é sorte. Deixa acontecer. Deixa acontecer.
Jennifer Souza e Henrique Matheus, sorte ou azar aqui no Cultura Livre. A Thay tá aqui. Que programa legal, essa aqui tá comemorando faz tempo, nosso ouvinte carioca, que já viu na agenda e já tá há um tempão esperando esse dia. Malu, ai que voz bonita. Cristina, oi Jennifer, prazer, estarei hoje no Sesc. Todo mundo se apresentando para começar. Ô Jennifer, 8 anos de transmissora, é isso? Isso. Aproximadamente. E aí você resolveu lançar um disco solo. Isso. Como foi isso? No Transmissor a gente divide bem as composições. É uma banda onde tem vários compositores, vários vocalistas. Além de mim tem o Leonardo Marques e o Thiago Correia, que também cantam. E todo mundo compõe. Então acaba que existe uma sobra assim, grande, né, de composições de cada compositor ali da banda. Acaba que 2 ou 3 músicas de cada um entram em cada disco. E aí, quando foi mais ou menos em 2012, 2011, eu já tinha uma quantidade de canções que não haviam sido gravadas pelo Transmissor, que dialogavam entre si, que tinham uma cara, assim, né, o que poderia virar o meu primeiro disco solo. Então, o Henrique coproduziu o disco, o Thiago Corrêa, que era do Transmissor, produziu o disco. E no estúdio mesmo dos meninos, a gente fez o disco todo, assim, num esquema bem colaborativo. E é uma prática que tá rolando assim dentro da banda. O Leonardo Marques, que é o outro vocalista, lançou o disco solo dele também antes de eu lançar o meu. O Thiago Correia pretende lançar o disco dele, então acho que é natural. Prática... Acho que é meio natural, assim. Acho que é de hoje também, né? Dos nossos tempos, tudo Sim. isso. A Laísa aqui escreveu... Aqui tem uma conversa com delay, vou explicar, que é assim, né? Tem a internet, que é super agora, mas enquanto a gente conversa, as pessoas vão opinando, às vezes chega uma coisa da conversa passada. Mas a Laís está aqui, sorte a nossa de ter a Jennifer no Cultura Livre. Obrigada, Laís. Então era com o nome sorte no começo. Muita gente pergunta aqui no chat, tipo, dá para viver de música? Tem sempre uma questão financeira que envolve o imaginário das pessoas que estão pensando em viver ou não de música. E aí, quando eu vejo tantos projetos rolando, sempre tem essa também é uma inquietação artística, é uma inquietação financeira. Vocês acham que é uma necessidade nossa hoje de fazer muita coisa? Porque a gente tem que fazer muita coisa, porque a gente não aguenta ficar sem fazer? Acho que tem as duas coisas, mas sem dúvida eu acho que pra gente que tem esses trabalhos todos independentes, assim, na maioria das vezes, sem nenhum tipo de apoio, né, financeiro, eu acho que é legal quando você está produzindo mais coisas. Porque aí também você não cria tanta expectativa em cima de uma coisa só, né? Você acaba produzindo, criando mais, se divertindo mais, né, amadurecendo, encontrando outros desafios pela frente. Porque não dá também para ficar, né, assim, apostando todas as suas fichas numa coisa só, nesse cenário que a gente vive hoje, assim, eu acho difícil. O Transmissor também sempre foi tudo independente. Todas as coisas independentes. Desde o começo. E é muito louco, né? Eu tava falando no dia do Tião do Ar, que eles estiveram aqui, que você até tava no chat, invertendo a pessoa vira. Que a gente estava falando um pouco de Minas, né? E como vocês lá têm muita música, mas que ainda é difícil chegar aqui pra gente. Sim, e muito legal, assim, por exemplo, hoje esse lançamento do disco no Prata da Casa. Acho que é a melhor oportunidade que poderia haver, assim, para poder lançar esse disco aqui em São Paulo, né? Total. Dentro de um projeto desses. E sem dúvida, se não fosse por lá, eu acho que seria difícil, assim, o acesso para chegar com esse disco aqui e fazer um show de lançamento com a banda toda, igual vai ser hoje à noite. E Prata da Casa é muito, muito, muito bem, muito especial por isso. Eu acho que especial. É muita gente. A gente teve em 2011 no Prata da Casa com o Transmissor, quando a gente tinha só o Sociedade do Crime. Só um disco. Mais que um não pode. E mesma coisa, assim, foi a mesma sensação de sorte mesmo, de estar assim, nossa, que bacana, né, que tem esse projeto que abre as portas, né? O Prata da Casa, para quem não sabe, é um projeto do Sesc Pompeia, que é um projeto para quem tem até um disco só lançado. Isso. Mais do que isso não pode, por isso que é Prata da Casa. E aí tem vários curadores, já foi Patrícia Palombo, já foi Marcos Preto, agora é o Marcelo Costa, que acabou de assumir. O anterior tinha sido Beto Vilares, que é produtor, e ele tinha feito curadoria no último ano. Acho que é isso. Então hoje o show é às 9h. O show às 9h, entrada gratuita e ingressos a partir das 20 horas.
O Flávio Carvalho está aqui perguntando: eu gostaria de saber se a Geninha e o Luiz Gabriel têm intenção de gravar a mostra Cantautores, tem intenção de levar a mostra Cantautores para outras cidades. Eu gostaria de ter a chance de ver o projeto aqui no Rio de Janeiro. Parabéns pelo excelente trabalho. Então, é uma vontade, sem dúvida, que a gente tem de expandir até mundo afora, né? Porque a quantidade de cantautores aí no mundo é infinita. O Luiz, que é mais antenado, assim, viaja muito, né, pelo mundo aí. Todo ano ele faz 2, 3 meses de mochilão. Luiz Gabriel Lopes, que é graviola Luiz Gabriel polifônico, Tião Duá, que esteve aqui já faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Mas é isso, é a dificuldade do apoio financeiro, né? É muito difícil a gente conseguir ainda aprovar projetos, captar projetos. E ele também tem uma vida bem agitada, né? Assim, ele tem todos esses projetos que você falou, eu também estou envolvida com outras coisas. Então, assim, a gente ainda consegue realizar a mostra, né? A gente já vai para a 4ª edição agora esse ano, em novembro. Mas falta conseguir esses apoios para tornar a coisa um pouco mais viável, mais fácil, assim, de levar para de os outros lugares, ser expandida, né? Porque sem dinheiro é difícil da gente conseguir sair dali de Belo Horizonte. Mas o projeto está bem bacana. Ano retrasado, em 2012, a gente teve uma edição que foi financiada pela Lei de Incentivo à Cultura, e isso possibilitou a gente trazer um artista muito, muito legal lá de Buenos Aires, o Edgardo Cardoso, um argentino espetacular, assim, que a gente não teria condições de trazer se a gente não tivesse tido esse apoio. Ano passado a gente realizou o projeto sem nenhum tipo de apoio, e esse ano a gente não sabe ainda como vai ser. Estamos esperando aí respostas de projetos que a gente mandou, mas a mostra vai acontecer de toda forma. Vamos fazer mais uma ao vivo, pode ser? Pode ser. Qual? Logo tudo acabado. Opa, vamos começar de novo aqui. Pode começar. Não, pode, não tem problema nenhum. Tô no tom errado. Eu bem tentei me convencer que você não podia. Tentei parar de me mover, o vento que queria. Eram só rasgos de final, rasuras sem sentido. Te procurei mais uma vez e os restos vividos. Sei que era só te abraçar e você sentia que era fácil ficar e esperar amanhecer. Te acordei, não era sol, só outro dia. O céu é claro pra se ver o que já se esquecia. Olhava você devagar e o tempo adormecia. Te perguntei mais uma vez o que você queria. Sei que era
Era só te abraçar e você sente aqui. Era fácil ficar e esperar amanhecer. Tanto faz, a vontade é maior que a vida aqui. Há algum tempo você se curvou e entristeceu. Talvez você não venha mais. Quem sabe assim o amor se esvai. Logo, tudo acabado aqui no Cultura Livre. Tem o Fernando aqui, cara, que bonito. Obrigada, Fernanda. Tem uma pergunta da Thay. Ela está aqui falando: Jennifer, eu me encantei com o disco desde a primeira vez que eu o ouvi. E o que mais me impressionou foi a linearidade do álbum. Eu não consigo ouvir as músicas sozinhas, só tudo junto, naquela ordem. Isso foi pensado? Parabéns. Foi pensado. Foi pensado, na verdade, não muito previamente, assim. Na hora que eu tinha o repertório do disco, assim, as músicas escolhidas, eu vi que elas, de uma certa forma, contavam uma mesma história e em diferentes momentos, assim, dessa história. Eu acho que é uma... Não quero legendar demais o disco, assim, eu acho que é legal cada um poder interpretar do jeito que quiser. Mas são momentos que se seguem, assim, né, num amadurecimento, né, da fase adulta mesmo, mano, assim, de perdas, de solidão, né, de reconciliações, de passar por alguma coisa forte e superar aquilo e estar pronto de novo para uma próxima experiência, assim. Então foi pensado mais ou menos dessa forma, assim. Fico pensando, né, que quando você compõe uma música, você sozinha, sei lá, com seu violão e sozinha, e aí você vai num show cantar isso para um monte de gente, e às vezes são experiências próprias, Sim. Por mais que tenham outras coisas, mas que você vai lá e canta para um monte de gente, que isso deve ser... No meu caso, assim, eu estava até conversando com o Marcelo Costa sobre isso. Eu componho pouco, assim, eu componho pouco até, acho que por essa característica de escrever de uma forma muito confessional, assim, são experiências muito pessoais mesmo, mas ao mesmo tempo até o que eu percebo, pensando até nos artistas que eu admiro mais, assim, é que ao mesmo tempo que é mais delicado, talvez um pouco mais difícil de você expressar uma coisa que é muito pessoal para você, isso também faz com que você tenha uma conexão mais próxima e mais forte da outra pessoa, porque eu acho que são experiências que todo mundo vive, né? E aí tem isso. Ao mesmo tempo que é difícil de falar, depois que passa também aquela experiência, aquele momento, vira uma porta de identificação mesmo forte, né, com uma outra pessoa. E acho que as pessoas estão buscando cada vez mais isso em artista, um pouco o que é de verdade, mesmo em teatro, em tudo, você vê as pessoas cada vez mais contando suas próprias Sim. experiências e o público se sentindo cada vez mais identificado. Eu acho que eu pelo menos, eu sempre me aproximo mais dos artistas que têm essas características, assim, de serem mais
viscerais, né? Mais transparentes mesmo, assim. É isso. Olha, hoje, durante a passagem de som, eu tava lá, e aí primeiro veio alguém e falou, nossa, o som tá ótimo. Acho que foi o Matheus, o som tá ótimo, até o Tutu falou. Quando o Tutu fala, né? Aí, aí ele falou, nossa, tem uma guitarra lá, e aí eu soube que essa guitarra não é uma guitarra qualquer, não é? Quer contar pra gente de quem é essa guitarra? É que essa guitarra foi me emprestada pelo Lô Borges. Eu tava fazendo um ensaio com ele, eu toco com ele. E um dia ele apareceu com essa guitarra lá, ele estava guardado há muitos anos. E ele falou, ensaia com essa guitarra. Falei, poxa, prazer, né? Total. Aí eu ensaiei, gostei muito, ele disse, fica com ela pra você, vai usando ela aí com quem que você quiser tocar e tal. Muito bacana. Muito. Muito respeito por essa guitarra. Super. E tem uma outra pergunta que eu acho que é um pouco pra você, que é da Malu. Nossa, isso tudo aí no chão, que louco, é tudo pedal? Tudo pedal, essa bagunça. Não tive tempo de arrumar direito por causa do show hoje, que tá meio feio assim, mas o som tá faz legal. parte do cenário. Deixa eu ver, não tá. Muito fio, né? Não, tá bonito, faz parte. Eu tudo gosto isso tá também. Fica bonito, eu acho também. Aqui, salve Loborges, isso mesmo, já contei a história agora da guitarra. E quando vocês foram produzir o disco, ele já tinha escutado as músicas, não? Essas Henrique? suas, Acho que algumas, talvez não todas, mas algumas, assim. A gente, né, como a gente convive muito no transmissor, às vezes quando surge uma música nova, assim, são as primeiras pessoas a ouvirem as músicas. Acho que sim. E aí você mostrou no violão todas pra Sim. ele. E aí, quanto tempo de gravação foi? O processo foi um pouco demorado, porque como a gente fez no estúdio do Henrique e do Thiago, que é o estúdio que a gente gravou também os discos do Transmissor, os 2 primeiros discos, a gente usava ali os intervalos, né, os dias livres, na verdade. Sei. Que não tinha... Sei que bem não como é esse tinha- processo, todo mundo que vem aqui esse esquema colaborativo é isso. A gente vai fazendo aqui, faz um pouquinho ali, faz um pouquinho aqui. Então, acho que demorou um pouco mais de um ano, assim, pra gente terminar a parte das gravações. E depois, mais uns 3 meses de mix e master. Acho que o processo todo do disco, 1 ano e meio, entre 1 ano e meio e 2 anos, assim, foi um pouco longo. E nesse tempo você já fez músicas novas, não? Agora que eu tô começando a compor material novo, assim, bem devagarinho, tô começando a surgir uma coisa ou outra, assim. Porque logo na sequência do lançamento do Impossível Breve, a gente já se envolveu com o 3º disco do Transmissor, né? Compor músicas novas pro Transmissor, gravar o disco do Transmissor. E aí acaba que você fica muito imerso nisso, e a composição acho que é uma coisa que vem de um jeito tão espontâneo, assim, você não pode estar muito preocupado Sei. em compor, assim. Pelo menos comigo funciona assim, quanto mais preocupado eu fico em compor, menos eu componho. E o Transmissor, vocês lançaram disco agora também, faz Agora, pouco tempo. a gente fez o show de lançamento dia 9 de maio em Belo Horizonte. Um pouco antes disso, ele foi lançado no Scream and Yell, o site do Marcelo Costa, para download gratuito. Então No tá nosso lá. site, tem disponível no nosso site também agora para download gratuito, transmissor.tv. Só entrar lá e baixar. Produção do Miranda. Produção do Miranda. Tá. A gente gravou em Belo Horizonte, as vozes a gente fez aqui em São Paulo, produzido pelo Miranda. Muito bem. Vamos tocar uma gravada agora que vocês não vão fazer aqui. Tem alguma escolha? Pode ser a 3ª faixa, que é Pedro Elis, que teve a participação do Fábio Góes, que Gente. é um grande amigo nosso, assim, E eu não vejo ele há querido. tanto tempo. Ele gravou a primeira temporada aqui, que era gravado com celular. Ele Que veio aqui, eu fiquei até vendo isso depois que eu ouvi o disco, eu fui rever e falei, nossa, onde tá ele? Faz tempo que eu não vejo. Acabou que a gente virou, né, a gente se conheceu através da música, assim, eu ouvindo o disco dele muito, o Sol no Escuro, o primeiro disco dele. Resolvi um belo dia mandar um e-mail para ele, assim, falando dessa identificação que eu tinha com o disco dele. Inclusive, o motivo de eu acho, ter pela primeira vez pensado em um disco solo foi por causa desse disco dele. Que legal. E aí escrevi um e-mail para ele, gigante, assim, falando um monte de coisa. Aí passou 15 minutos, ele me respondeu. Ufa. Aí eu comecei a conversar com ele e a gente acabou virando amigo. Depois ele veio conhecer o Transmissor, já participou de vários shows do Transmissor, super legal. fã da banda.
E essa música eu convidei para cantar no disco comigo, terceira faixa. Isso é muito Pedro louco Liz. de internet, né? Que você escreve um e-mail gigante, conta várias coisas, né? E aí você aperta um botão, foi, ufa. Aí É. quando responde rápido, ai, que bom. Foi muito legal, muito massa. Quanto tempo faz? Ela só dá voltas no colchão. Ela é capaz de não esquecer. Ele conta mas ele só espera a ligação pra voltar atrás e se envolver. Mas nesse espaço inteiros, eu tempo só no meio, tentando achar os passos pra outra direção. Mas nesse espaço inteiros, eu tempo só no meio, tentando achar os passos pra outra direção. Ela cai no chão. Ele chega a tempo de entender que ela tem razão e ele também. Eles dão as mãos, eles se entregam sem saber, se dissolvem e tentam se manter. Nós nesse espaço inteiros, eu tempo só no meio, tentando achar os passos pra outra direção. Nós nesse espaço inteiros, eu tempo só no meio, tentando achar os passos pra outra direção. Jennifer Souza e Fábio Góes com Pedro e Liz, que é composição de quem? Uma composição minha, a música e melodia e a letra minha, do Artênios Daniel e da Ludmila Fonseca. Hoje eu recebo no Cultura Livre Jennifer Souza, lançando seu primeiro trabalho solo, Impossível Breve, esse aqui. Ela está aqui do meu lado, muito bem acompanhada por Henrique Mateus. E hoje tem show aqui em São Paulo, no Prata da Casa, no Sesc Pompeia, às 21 horas. E o Pedro Martins está perguntando, o que iremos curtir no show de hoje? Rola alguma música de outros compositores que você curte ouvir? Então, além do disco todo, né, a gente toca o disco na íntegra, a gente toca uma música que está no segundo disco do Transmissor, que chama Outra Ela. A gente também toca uma música do disco solo do Leonardo Marques, que é do Transmissor. E tem uma música inédita minha que não foi gravada ainda. É um show até curto, assim, 50 minutos, mas muito legal que é com a banda inteira. Então, uma super banda, piano, sopros, baixo, bateria, guitarra, violão. Demais. E E a sua banda é a mesma do Transmissor? Não. Não, só o Bom. Henrique, que é do Transmissor, Eu que ia toca falar, pô, as comigo. pessoas que normalmente têm banda vão seguir fazer carreira solo justamente para dar um respiro. Você levou a banda toda? Não é assim. Não, é o Henrique e no baixo é o Frederico Eliodoro, na bateria o Felipe Continentino, no piano o Marcos Abjaldi,
No sax tenor, o Jonas Vitor. No trombone, o João Machala. E eu e Henrique. E é um pessoal muito, muito massa que está muito envolvido com a música instrumental, assim, em Belo Horizonte. E eles fazem um trabalho muito interessante, muito bonito, autoral também. O Fred já tem 3 discos lançados, menino de 20 e poucos anos. Uou. O Felipe, que é o baterista, tem 22 anos, já tem um disco solo lançado também. Vale a pena conferir o trabalho desses músicos aí na internet. Tem aqui uma pergunta da Patrícia Soares falando: Jennifer, fale um pouco sobre os artistas que você diz que dedica seu álbum. Sim. Tem uma dedicatória especial aí ao Mark Kozelek, que é um artista americano que eu gosto muito. E tenho uma grande identificação com ele. É um artista que eu ouço quase todos os dias, que produz bastante, assim. Ele lança pelo menos 1 disco por ano, às vezes 2 discos por ano. E ele fazia parte de uma banda nos anos 90 que chamava Red House Painters, que chegou a fazer sucesso. Depois essa banda terminou e ele tem 2 projetos. Um é o Sun Kill Moon, que ele usa esse nome, mas na verdade tem alguns discos do Sun Kill Moon que é só ele. E os outros discos ele lança como Mark Kozelek. É um cara que tem aí na internet, se você for pegar a coleção inteira, mais de 40 discos. Jeff Buckley, né, que eu acho que é uma grande referência para muita gente, para muito artista, que é realmente um artista especial mesmo, né, que consegue tocar a gente de uma forma única, e eu tenho também uma grande identificação e adoro. Tom Jobim, que é da música brasileira, eu acho que para mim é o que eu mais também sinto essa conexão. E o Edgardo Cardoso, que foi essa figura que a gente trouxe na Mostra Cantautores, a 2ª edição da Mostra Cantautores, que foi uma figura que eu nunca tinha ouvido, assim. Ele veio através do Luiz Gabriel que fez esse contato com ele. E a experiência que eu tive foi do show, assim. Ele abriu a 2ª Mostra Cantautores em Belo Horizonte, e o primeiro contato com ele foi o show dele. É um show de violão e voz, e é uma coisa surreal, assim. O show do cara, ele é como se descesse uma luz em cima dele mesmo e ele fizesse ali um show de olho fechado de 40 minutos, você fica totalmente desnorteado, assim, do tanto que é bonito. Nossa, tô curiosa, cara. E Quero ir pra tive Buenas. baixo um disco dele que chama 6 de Copas, Edgardo Cardoso, só violão e voz. Deixa eu colocar o nome aqui dele pra vocês. E foi muito especial ter conhecido o Edgardo nessa ocasião. Eu tive o prazer de hospedá-lo na minha casa e poder conversar com ele sobre várias coisas. Ele já é um pouco mais velho, acho que tem uns 50 anos. E assim, é o tipo de pessoa que você conversa 2, 3 horas e já te clareia, assim, várias questões da vida. Assim, você fica, obrigada, né? Valeu. Então, foi um cara bem, bem especial, assim, de ter conhecido. E eu quis, na época do disco, eu estava muito envolvida, né, ouvindo. Eu sempre ouço esses artistas, o Edgardo mais recentemente, mas eu acho importante, assim, citar, né, da onde que vem esse desejo, né, essa inspiração, assim, onde que eu enxergo mais luz, assim. E você canta faz tempo? Faz tempo, assim, eu nunca fiz aula de canto, sempre cantei intuitivamente, mas comecei bem, bem novinha. Eu tô com 32, eu tinha 10, sei lá. Então, com 10 anos, 11 anos, eu já sabia tocar alguma coisa no violão e já cantava na escola, levava o violão para aula. Aí, quando você decidiu que essa seria a sua carreira também? Eu acho que lá para os 16, 17 anos, assim, me chamaram para fazer parte de uma banda. E aí, desde então, não parei mais. Adoro gente resolvida. Decide cedo, né? Você toca faz tempo também? Desde pequeno, aposto. Sempre, né? Eu toco desde os 15 anos. Decidido já a fazer isso? Já. Sim. Adoro gente, muito bom gente assim. O Yuri Gonçalves está perguntando por que o nome do disco é Impossível Breve. Então, E tem uma música que chama Possível Breve, que eu achei que era um erro. Quando baixou o disco, eu falei, veio errado. O pessoal, inclusive nessa canção, tem uma frase que é possível breve. Então, acho que todo mundo no show acha que eu falo impossível breve. Certeza. Mas não é possível mesmo.
Na verdade, quando eu estava fazendo a letra dessa canção, especificamente, a frase era um impossível breve. Só que não encaixava na métrica da melodia. E eu falei, não, vai ser um possível breve. Só que eu achei o impossível breve tão bonito poeticamente e o que trazia de sentido, assim, todas as possibilidades, que eu decidi manter para o nome do disco. E foi muito legal, porque assim, eu decidi que seria o nome do disco, meio que até sem entender ainda o que significava para mim aquilo. E depois fui fazer as minhas próprias análises, assim, e foi fazendo cada vez mais sentido, né? Porque um dos possíveis sentidos seria de que é impossível, né? Que seja breve, ou seja, é uma coisa que vai durar muito tempo. E se você lê de forma contrária, você pode fazer isso quando você junta esses adjetivos, seria um breve impossível, né? Então, eu achei bonito, assim, como se, sei lá, como se fosse uma fotografia, por exemplo, que é um instante, né, ínfimo de tempo ali, congelado para sempre. Né? É um breve momento, mas que é infinito. Então, é uma coisa que é efêmera, mas que ao mesmo tempo é infinita. Efêmero infinito. Próximo disco. Vamos fazer mais uma ao vivo? Vamos. Qual que vai agora? Agora a gente, na verdade, vai fazer duas seguidas aqui. A primeira, Outra Ela, e na sequência, Le Flâner. Faz frio no farol, um sol e a solidão, saudade do que pode existir. No bolso só as mãos, mais nada pra falar, andar pra longe mesmo apesar de sem você chegar perto daqui. E mesmo assim ela não quer esquecer. Se ela diz pra alguém mudar o mundo, sentada esperando amanhecer. Se ela diz que é só um dia longo, difícil de passar sem se perder. Quase ano sem você chegar perto daqui. E mesmo assim ela não quer esquecer.
Hoje sou só eu, correndo da mesma solidão, tentando evitar o chão. Outro gole amargo, quem sabe esqueço que eu guardo, ou encontro algum plano. Tudo distante, tudo deserto, tem nome esse lugar. Talvez eu grite e alguém escute, enquanto ensaio rodopios soltos a flanar. Meus olhos vão se enxergar. Tudo isso vai mudar. Eu sei. Hoje sou só eu, correndo da mesma solidão, tentando evitar o chão, molhado. Tudo distante, tudo deserto, tem nome esse lugar. Talvez eu grite e alguém escute, enquanto ensaio rodopios soltos a flanar. Meus olhos vão se enxergar. Tudo isso vai mudar. Eu sei. Rodopios soltos a flamar. Meus olhos vão se enxergar. Tudo isso vai mudar. Eu sei. Jennifer Souza e Henrique Mateus com Outra Ela e Le Flaner aqui no Cultura Livre. A Heloísa Fernandes está falando, amei sua voz, deve ser ótimo ser cantor, né? Cada uma que vocês cantam no chuveiro, o vizinho ganha um show. Quero a sorte de morar perto da galera que vai no Cultura Livre. Deve ser bom ser cantor? Não, deve ser bom ser vizinho de cantor. A Laura tá falando, emocionante, vontade de gritar uhul quando a música acaba. Obrigada. Tá ótimo, tá gritado aqui, a gente fala um uhul.
Tem uma pergunta da Patrícia Soares falando: você acha que ao lançar músicas na internet se perde essa ideia da construção do CD como um todo, sabe? Além das músicas, a ordem, o encarte. Eu acho que sim, que não também, né? Depende mais do ouvinte, assim, da intenção do ouvinte. Eu baixo muita música na internet, mas sempre tenho esse cuidado de ouvir o disco inteiro, de olhar a ficha técnica, quando tem, né? Um PDF. Um PDFzinho, sempre. Então, acho que parte mais do ouvinte mesmo, do interesse dele pelo todo, né? Assim. Acho que tem 2 momentos. A gente estava até já discutindo muitas vezes isso. Há muitas segundas que se discute esse tema, mas tem um pouco disso, de que a internet é bom quando você vai lançar um primeiro trabalho, um segundo trabalho, um terceiro trabalho, tipo, disponibilizar o disco. E aí, depois de tudo isso, sim, é legal pensar um jeito de ter um retorno financeiro com isso, mas num primeiro momento acho que é muito importante sempre disponibilizar. Eu sou a acho, favor de sem sempre dúvida. disponibilizar, mas que é bom, seria legal a gente descobrir um jeito Eu acho, no assim, futuro. eu quando posso, sempre prestigio, assim, vou em shows em Belo Horizonte o tempo todo, compro os discos dos artistas, né, da minha cidade. Quando eu estou em outra cidade, quando eu vou a um show de alguma banda independente, eu compro o disco sempre. Acho que é uma forma de ajudar, de colaborar. Mas pra gente que está começando aí uma trajetória, não sei de quanto tempo, mas é importante demais, né, esse veículo, porque eu não estaria aqui, por exemplo, se não fosse a internet, né? Total. Não teria entrado em contato com o Eu Marcelo. não estaria aqui. Não teria entrado em contato eu com nem você. existiria, acho, esse então, programa. Acho que hoje em dia as coisas são muito movidas pela internet. E eu acho legal sempre dar esses toques, assim, de conscientizar o público, né? O que está se interessando pelo seu trabalho, de que qual é a realidade, né? Mesmo. Tá né? ali disponível, mas a realidade Como é que faz essa. para aquilo estar ali disponível, né? Não é E assim. o disco tá disponível para quem quiser baixar. Tá disponível. Meu site é jennifersouza.com. Jennifer, J, 2 N's e Souza com Z. E tem lá disco para baixar, tem vídeo, tem foto, tem tudo. Tem até cifra lá. O Robson de Castro, que não aparecia há muito tempo no chat, está aqui falando: nossa, sempre nos surpreendendo, Cultura Livre. Queria saber se a arte da capa é uma pintura facial ou um trabalho sobre uma foto. Não, é uma pintura facial. Inclusive tem um vídeo também disponível no site que mostra esse processo. O Yannick Falice é um grande amigo nosso. Ele é belga, mas ele mora em Belo Horizonte já tem uns 5 anos. E ele é designer e ele fez o trabalho gráfico desse último disco do Transmissor, também fez o do disco solo do Leonardo Marques. E no ano de 2012, eu fiz uma viagem rápida para a Espanha, para uma feira de música. E de última hora ele bolou uma capa para um single, para eu levar um single para lá. E ele fez uma ilustração do meu rosto, né? Só ilustração mesmo. E aí, quando a gente estava pensando na capa pro disco, ele teve a ideia de fazer a ilustração de verdade, assim, de desenhar no meu rosto que ele havia feito só em desenho. E foi um processo muito demorado, assim, para chegar nesse ponto aí. A gente fez pelo menos umas 5 vezes, assim, em dias diferentes, e fotografando até ele pegar a manha, porque demorava quase 2, 3 horas para ele fazer o rosto inteiro. Eu não podia mexer, eu não podia comer. Se esbarrasse, manchava. Com que ele pintou? É uma caneta, um brush de nanquim, que ela tem uma ponta um pouco... não é um pincel, é como se fosse uma borrachinha a ponta dela, assim. Uma caneta dele lá também, importada, e era isso. Eu ia pra casa dele, deitava no colo dele, e o vídeo mostra isso, assim. E ele ficava desenhando. E as primeiras vezes ficou meio grosso, assim, meio esquisito demais. E ele foi achando o traço certo. E a gente conseguiu realizar, assim, depois de um tempo. Se vocês quiserem tentar fazer em casa, como eu já tentei, vocês vão entender bem o processo, eu acho, pelo menos, ou como é complicado fazer. Mas no meu site lá tem, na seção de vídeos, tem um videozinho. Se não tiver lá, tem no YouTube, com certeza. Que é um videozinho que mostra esse processo aí do desenho. A última música, acabou o tempo, gente. Impressionante como passa passou rápido. muito rápido. Passa rápido mesmo.
Vamos tocar, depois a gente se despede. Melhor. Tá joia. Essa chama Para Kerouac, é uma música minha com a letra do Artênis Daniel. Aprender outra palavra, entender outra situação. Fácil perder-se de casa, faço perguntas de sim ou não. Se eu perdi, se ainda sonho, ou outro sonho, aprender pela estrada, reviver outra contradição. Vai saber onde acaba a liberdade de andar sem chão. Se vou sentir, se ainda sonho, ou outro sonho. Se sonho, ou outro sonho. Chegar, partir, sem direção, deixar sumir, decidir. Se sonho, ou outro sonho. Se sonho, ou outro sonho. Para Kerouac, encerrando Cultura Livre. Queria lembrar mais uma vez que hoje tem show aqui em São Paulo, no Prata da Casa, às 21 horas, aqui em São Paulo, entrada gratuita. Só chegar e entrar, então pode ir, levar todo mundo, família, todo mundo. Chama todo mundo aí, gente. O teatro é grande, chama todo mundo. Total, o Teatro do Sesc é bem grande, é na Choperia, né? É no teatro. Ah, agora tem Prata da Casa no teatro? No teatro também. Ai, que demais. Vai ser bonito, pianão de cauda e tudo mais. Que demais. Ai, não sabia que tinha Prata da Casa no teatro agora. Delícia. Então, ótimo. Hoje às 9 horas no Teatro do Sesc Pompeia. Jennifer, muito obrigada. Que Eu bom que agradeço. deu certo. Deu certo. Muito obrigada. Foi um prazer. Henrique, obrigada. Voltem com o transmissor. Quando vocês vierem, me avisem que a gente Pode grava deixar. tudo. E é isso. Queria agradecer todo mundo que participou mesmo na hora do Beijão pra jogo, todo né, mundo, gente? Mandou um recadinho aí. Cultura Livre fazendo movimento, não vai ter Copa aqui, né? Só nesse momento. O resto a gente assiste. Queria agradecer todo mundo. Um beijo, até amanhã. Tchau, gente. Pronto, essa valeu. Cultura Livre. Era isso. Era Cultura Livre, cara. Realização Rádio Cultura Brasil, emissora da Fundação Padre Anchieta.